Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui nesse momento, por meio desse vídeo, para conversar um pouco a respeito do livro de Apocalipse. Livro esse que muitas pessoas têm medo de ler. Tem algumas figuras que, de certo modo, não tendo entendimento, acaba tendo medo. E tem pessoas que não leem o Apocalipse justamente por conta da dificuldade da interpretação e do entendimento. Bom, o livro do Apocalipse, ele foi escrito por João, o apóstolo João, aquele discípulo amado de Jesus, mas precisamente por volta do ano 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Domiciano. Neste período, os cristãos enfrentavam uma intensa perseguição por se recusarem a adorar o imperador como divindade. E João, por esta razão, foi exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha do mar Egeu, por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Naquele tempo, o imperador, figura que se colocava como divindade, exigia a adoração. E devido a essa questão, a igreja sofria uma dura perseguição por relutar e resistir a esse tipo de prática, sendo assim, resistindo à ideia de adoração ao imperador como divindade. De certo modo, é justamente isso que leva João a ser exilado na ilha de Patmos. Uma coisa interessante do livro de Apocalipse é entender seu gênero literário. O Apocalipse é um livro de literatura apocalíptica, profética e epistolar. Como o Apocalipse, notamos que revela verdades espirituais por meio de visões simbólicas. No entanto, como profecia, acaba por comunicar a mensagem de Deus sobre eventos presentes e futuros. E como carta, é direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor à atual Turquia. O propósito do Apocalipse, o seu objetivo, o objetivo desse livro, não é como muitos acabam pensando hoje. Não é medo, não é amedrontar ninguém, mas é trazer consolo, ao mesmo tempo também exortar, fortalecer os cristãos perseguidos, mostrando que Cristo ele é soberano, que a vitória final pertence a Deus e que os fiéis devem permanecer firmes até o fim, mostrando também que Cristo ele é maior do que o imperador e que ele é o único digno de ser adorado. Apocalipse revela o cenário espiritual por trás dos eventos terrenos e, ao mesmo tempo, afirma que Jesus Cristo ele triunfa sobre todo o mal em sua soberania. Bom, o primeiro versículo diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. É interessante que este versículo ele introduz o conteúdo do livro como uma revelação, do grego apocalipsis, isto é, um desvendar de realidade ocultas, trazendo aquilo que estava escondido, descortinando aquilo que estava oculto e tornando agora uma coisa revelada, algo claro e entendido ao ponto de nós sabermos. Então a revelação ela tem origem, e essa origem é em Deus Pai, e é concedida a Jesus Cristo e transmitida a João por meio de um anjo. O propósito é mostrar aos servos de Deus o que deve acontecer em breve, e isso acaba por implicar a urgência e relevância da mensagem aos leitores originais. O versículo 2 diz o seguinte: que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, João ele reafirma que está relatando fielmente o que viu. João não está transmitindo algo da sua cabeça. João não está transmitindo alucinações. Ele está testificando da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus Cristo, uma expressão que pode significar tanto o testemunho que Jesus deu quanto o testemunho a respeito de Jesus. Então note que João ele está transmitindo uma mensagem que tem origem divina, uma mensagem que tem origem de Deus. Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Este é o primeiro de 7 bem-aventurados no Apocalipse, destacando aqui a bênção sobre aqueles que leem, ouvem e obedecem. A mensagem deve ser lida, a mensagem deve ser ouvida, mas também obedecida, levada a sério. Sugerindo aqui uma leitura pública nas igrejas para que torne a mensagem conhecida. O tempo está próximo. Obviamente, reforça a urgência da mensagem. Então, note que essa mensagem ela tem a sua urgência. Ela precisa ser transmitida, ela precisa ser anunciada para que seja conhecida, para que traga consolo, exortação e edificação para aqueles que vão ouvir. João ainda continua com a saudação e a doxologia no versículo 4. João às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Note que João saúda as 7 igrejas localizadas na província romana da Ásia, que hoje é a atual Turquia Ocidental. A saudação, graça e paz, ela é típica das epístolas, e Deus é descrito em termos eternos, e os 7 espíritos aqui simbolizam a plenitude do Espírito Santo. Versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Os crentes são feitos reis e sacerdotes. Um eco de Êxodo 19, versículo 6, pois essa dignidade espiritual concede ao povo de Deus acesso a Deus e autoridade espiritual. Portanto, a doxologia ela exalta a Cristo novamente. A mensagem tem o propósito de trazer a glória, o louvor, a honra, a exaltação e ao enaltecer a pessoa de Jesus Cristo. O versículo 7 diz: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Este versículo profetiza a volta visível de Cristo. Obviamente, fazendo uma referência, uma correlação ligada ao que Daniel escreve no capítulo 7, versículo 3, e também ao que Zacarias escreve no capítulo 12, versículo 10. A volta de Jesus será universalmente percebida e provocará arrependimento, especialmente entre os judeus que rejeitaram o Messias. O versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus aqui se apresenta como eterno, mas não só eterno, também soberano. Alfa e Ômega significa primeira e última letra do alfabeto grego, o que indica que ele está no controle do início ao fim de toda a história. Mais uma vez, essa mensagem para aqueles que estavam sendo perseguidos por conta da sua fé recebe a mensagem de consolo, entendendo que Deus, o soberano, está no controle da história, do início ao fim. E essa mensagem é como um bálsamo de refrigério e consolo para aqueles que depositam a sua fé em Deus. Versículo 9 diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João se identifica
de forma humildemente com os cristãos perseguidos, como irmão e companheiro em sofrimento. Ele diz claramente que estava em Patmos por consequência de pregar o evangelho. Então, pregar o evangelho resultou a João o exílio por fidelidade a Cristo. Isto é, João recebe como consequência de pregar o evangelho o exílio. E pela fidelidade a Cristo, ele sofre algumas sanções e consequências, mas mesmo assim, João não nega a sua fé, não abandona a sua fé, não renuncia à sua fé. Suporta fielmente, veementemente, com todas as forças concedidas por Deus e é a testemunha fiel de Cristo, transmitindo a mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor. Perceba que João, ele também aqui é um mensageiro, porque ele recebe a mensagem do anjo que tem origem divina, com o propósito de transmitir essa mensagem às igrejas da Ásia. E então o versículo 10 vai dizer o seguinte: no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Perceba que João recebe uma visão magnífica, uma visão que procede de Jesus. João recebe também consigo a ordem de registrar a visão, mas também de enviá-la às 7 igrejas específicas. Elas, obviamente, representam situações reais, mas também simbolizam tipos de igrejas ao longo da história. Naquele momento, nós podemos destacar e dizer que aquelas 7 igrejas estavam sendo representantes de todas as igrejas no sentido universal. Versículo 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Perceba comigo que os 7 castiçais representam as igrejas. No meio delas está Jesus, que é o Filho do Homem, título messiânico de Daniel, capítulo 7. E ele está vestido como um sumo sacerdote ou rei. Perceba que ele está caminhando, ele não está parado, ele está se movimentando, ele está agindo na história, ele está caminhando, ele está fazendo a sua obra, ele está realizando alguma coisa. E nós vamos entender mais adiante, nos versículos 14 e 15, quando o texto diz o seguinte: acompanhe comigo. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente. As descrições aqui são simbólicas. Cabelos brancos indicam a eternidade, um atributo esse que é atributo incomunicável. E também trata-se da sua sabedoria. Os olhos de fogo apresenta o discernimento, apresenta também a sua onisciência. Pés de bronze mostra a sua capacidade de força e de onipotência, mas ao mesmo tempo de juízo. Voz poderosa como o mar. Nós notamos a figura magnífica da pessoa de Cristo. Olha, observe comigo, o Cristo aparece como aquele que tem todo o poder, como aquele que é eterno, como aquele que tem toda a sabedoria, como aquele que vê todas as coisas, como aquele que conhece todas as nossas obras. O versículo 16 diz: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor.
Observe comigo os símbolos que são apresentados no texto. É muito interessante. As estrelas são os anjos. A espada aqui representa a palavra que julga. O rosto brilhante mostra a grandeza da sua glória, a glória divina de Cristo Todo-Poderoso. Versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Observe aqui que a reação de João é de temor, mas ao mesmo tempo de reverência. Porém, Cristo o conforta com a revelação de sua eternidade e autoridade. Versículo 18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus se apresenta aqui de uma forma muito magnífica, de uma forma muito bela. Ele se apresenta como aquele que ressuscitou, aquele que triunfou sobre a morte. Ele se apresenta como vitorioso e deixa claro que tem as chaves que simbolizam aqui a autoridade soberana da sua parte. Versículo 19 diz: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Isso é interessante porque este versículo nos fornece um esboço do livro. O que viste, no capítulo 1, as que são, capítulo 2 e 3, as igrejas, e as que hão de acontecer, do capítulo 4 em diante, que são eventos futuros. Versículo 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui Jesus interpreta os símbolos. Jesus deixa claro a João que as estrelas são os líderes ou mensageiros espirituais das igrejas. Os castiçais são as próprias igrejas. Porém, Cristo anda no meio delas, atento a tudo. Meus irmãos, o primeiro capítulo do Apocalipse nos introduz a uma revelação poderosa que não parte de especulações humanas, mas do próprio trono de Deus, transmitida por Jesus Cristo e revelada a João em um momento de sofrimento e isolamento. Apesar do exílio em Patmos, João vê a glória do Cristo ressurreto, exaltado e soberano sobre a história, as igrejas e também o destino eterno dos homens. Este capítulo, ele nos revela que Jesus não é mais o servo sofredor da cruz, mas o Rei glorificado que caminha entre as igrejas com olhos de fogo e voz de muitas águas. Ele conhece profundamente sua igreja, sustenta seus servos em sua mão direita e possui as chaves da morte e do inferno. Ele é o princípio e o fim, e nada está fora de seu controle. Apocalipse 1 nos convida também a levantar os olhos acima das tribulações da terra e enxergar a realidade celeste, mesmo quando a igreja sofre perseguições, provocações ou aparenta fraqueza, Cristo permanece no centro, reinando com poder, purificando com sua palavra e fortalecendo os que são fiéis. Diante disso tudo, devemos fazer 3 perguntas. Será que temos vivido como quem crê que Cristo está no controle da história? Será que nossa vida reflete de fato reverência e obediência àquele que é o Alfa e o Ômega? Como participantes e membros do corpo de Cristo, temos honrado aquele que caminha entre nós como olhos como chama de fogo? O Cristo glorificado que João viu é o mesmo que nos chama hoje a viver com temor, fidelidade e esperança. Ele nos ama, nos lavou com o seu sangue e nos fez sacerdotes do seu reino. Essa visão não é para assustar, mas para despertar, para lembrar que, mesmo em meio à escuridão no mundo,
Jesus está presente, triunfante, e voltará para buscar a sua igreja, o seu povo lavado e remido pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário.